Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 16 de março. E ainda estaremos hoje ouvindo mais uma reflexão sobre o Salmo 23. Salmo este que nós tivemos realizando durante várias semanas e vários meses um estudo exegético. Hoje ouviremos uma outra parte, mas também você terá a oportunidade de ouvir a nossa guia turística em Israel, trazendo imagens sobre a Terra Santa. Espero que você nessa manhã se deleite com todo o nosso programa. Receba esta mensagem para alimentar o seu coração. De uma vez que estamos agora em lockdown, inclusive as portas das igrejas, pelo menos aqui em nossa região, foram fechadas, espero que você, através deste programa, possa alimentar o seu coração. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Nós vamos orar pelas autoridades constituídas, para que Deus trabalhe no coração de todos, os governadores, prefeitos, a fim de que haja uma flexibilidade, uma reflexão melhor, para que nós possamos, pelo menos, atendendo às obrigações da vigilância sanitária, proteção da máscara facial, asepsia das mãos, aferição, o aferimento da temperatura, distanciamento, 2 metros de distância. Eu acredito que nós estamos mais do que cumprindo aquilo que realmente é de direito, nosso. Enquanto isso, nós vimos imagens da Feira da Prata, domingo, assim de gente, alguns até sem máscara. E onde está a vigilância sanitária nessas horas? Isso deve ser reestudado, deve ser reavaliado, porque nós, cristãos, estamos sendo duramente penalizados. E nós não vamos ficar aceitando isso de cabeça baixa. Nós temos que falar, nós temos que gritar, temos que defender os nossos direitos. A nossa Constituição nos dá esse direito. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando ainda estamos tendo o espaço de comunicarmos a tua palavra através deste programa e bem como através online. A igreja está transmitindo os cultos. E eu te peço a tua bênção sobre todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem, que nos acompanham. Abençoe a cada vida, cada coração. E também te pedimos uma bênção extensiva para as nossas autoridades, tanto civis quanto militares. Tem misericórdia, Deus, dos nossos governadores, prefeitos, para que esses homens possam dar o direito devido, o direito de cidadania, o direito de ir e vir, conforme está na nossa Constituição. É o que eu te oro e te peço agradecido. Abençoa os lares que estão enfrentando e convivendo com essa doença. Cura, sara, repreende todo o mal, de modo que nós tenhamos essa paz, a paz de Cristo em nossos corações, mesmo em meio a toda essa turbulência. É o que eu te peço e te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos antes com a Aline, a nossa guia turística direto de Israel. Shalom e bem-vindos, meu nome é Aline, eu sou guia aqui em Israel e eu quero levar vocês a conhecerem a Machane Yehuda, a melhor feira de comidas aqui de Jerusalém. Vamos provar todas as delícias que esse mercado tem. Vamos lá! Uma provinha. E vamos começar com um bom falafel. One last one. This. Todo mundo que veio a Israel tem que provar um falafel, e o falafel aqui dos irmãos Levi é o melhor da cidade. Então, bom apetite!
Uau, olha esse knafe quentinho que tá saindo. Isso aqui é um doce típico feito à base de queijo. E aqui do lado, alguns deles já prontos. A gente chegou agora na minha banca favorita. Essa banca, ela vende sucos medicinais do Iêmen. E o meu favorito é Etrogat, então vamos pedir um juntos. E o Etrogat, ele é conhecido pelas suas propriedades medicinais, ele é energético, é super gostoso e vale muito a pena provar. E esse aqui é o etrog, uma fruta típica da região e dela se faz o suco que a gente está tomando. Vamos seguir tomando e caminhando. Os salgadinhos de massa folhada a gente chama de burecas e é impossível comer só um. Vamos levar aqui de espinafre, de queijo e também de sabor pizza. Vamos seguir. A banca que a gente chegou é especializada em gergelim. A gente está vendo aqui o halva, que são doces de gergelim, mas eles também fazem o tahine. Tá vendo aqui o funil com o gergelim descendo? Ele cai entre as duas pedras, ele é moído e sai aqui. E sai na hora. E chegou o momento do suco de romã feito na hora. O mais tradicional daqui é o suco de romã e ele é cheio de antioxidantes e uma delícia. Uma das melhores coisas aqui na Mahane Yehuda são as bancas com temperos e frutas secas. Venham aqui comigo, olhem o tamanho dessas tâmaras aqui. A gente consegue ver além das tâmaras, frutas secas, cranberries, canela, tudo de bom e de melhor e bem fresquinho. Não é só comida, vocês podem ver aqui também que tem de tudo, brinquedo, roupa, bijuteria, tudo que vocês querem em um só lugar. Espero que tenham gostado da nossa aventura culinária do dia de hoje. Comentem qual comida que deixou vocês com água na boca. Se inscrevam no canal para mais passeios por Israel. Um beijo e até a próxima. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Meus irmãos, eu preciso de dizer isso a vocês. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Eu nunca mais vou ler o Salmo 23 como eu li antigamente. Nunca mais. Depois que Deus falou e ainda está e continua falando ao meu coração. Sem derramamento de sangue, completem, não há remissão de pecados. Vamos celebrar logo mais a ceia do Senhor. O meu cálice transborda. E esse cálice que transborda foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o que nós ainda veremos hoje, e se der tempo, nós vamos falar sobre bondade. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Somente essa frase, se der tempo. Meus irmãos, eu preciso ler apenas o versículo 5 e a parte B do versículo 6 do Salmo 23. Lembrando que nós começamos este sermão no dia 21/6 de 2020. Já fazem vários meses que nós estamos ainda nestes versículos últimos e nós pretendemos concluí-lo o mais breve possível, porque Deus já tem falado no meu coração sobre outras tantas mensagens e
e temas bem atuais, mas eu não posso deixar de concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos ler os versículos 5 e 6, os versos 5, a parte B. O meu cálice, eu faço questão de derramar mesmo, é para transbordar mesmo. Isso aqui foi o sangue de Jesus, irmãos. Foi transbordante. O cálice, meu cálice transborda. Pensa nisso. Nunca mais você lê o Salmo 23 sem que você ligar isso aqui ao sacrifício, ao derramamento de sangue do Filho de Deus. Sem derramamento de sangue, diz o escritor sagrado aos Hebreus, não pode haver remissão de pecados. Eu acredito que vocês devem estar lembrados. O salmo que antecede o 23 é o Salmo 22, obviamente, de autoria do próprio Davi. E nesse Salmo 22, que antecede o 23, Davi reporta alguns fatos inerentes ao meu cálice transborda, ao sacrifício de Jesus, ao sangue derramado na cruz do Calvário. Vou citar apenas lembrando a vocês. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus usou estas mesmas palavras quando estava lá sendo crucificado. No versículo 8 deste mesmo salmo, os algozes que estavam ao pé da cruz diziam: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Não foi isso que disseram os dois ladrões? Um deles se arrependeu depois e voltou atrás e disse: nós estamos aqui de igual modo porque nós merecemos, realmente nós estamos pagando pelo que nós erramos e pecamos. E aí ele se retratou, voltando para Jesus, disse: Jesus, porque ele tinha dito para o seu companheiro: este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Salmo 22, versículo 8. No versículo 15, ele diz, Davi diz, é autor do Salmo 22: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Tenho sede. E lá no Evangelho de Mateus, capítulos 27, versos 48 e 49, nos diz que quando Jesus disse: estou com sede, eu tenho sede, os soldados colocaram a esponja na ponta de uma vara, de um caniço, embevecida com vinagre, e deram para matar a sede, entre aspas, de Jesus. Se você estivesse com sede e alguém chegasse para você, em vez de lhe dar água potável, lhe desse vinagre, como é que você ia se sentir? Responda. Meu cálice transborda, porque Jesus sofreu em meu lugar, em seu lugar, ao ponto de ter sede, de beber água, e lhe deram vinagre, cuspiram no seu rosto. Isso tudo está no Salmo 22. No verso 18 do Salmo 22, ele diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Não foi isso que os soldados fizeram? Lucas 23, versos 33 e 34. Foi exatamente isso, lançaram as sortes. E eu disse para vocês que tiraram as vestes de Jesus e deixaram as suas vergonhas expostas. Quem de vocês, como se sentiria se isso acontecesse? O meu cálice transborda de amor. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, os dois malfeitores estavam ali blasfemando, murmurando contra Jesus. E Jesus simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Parece que Davi, autor do Salmo 23 e do Salmo 22, vivenciou alguma situação similar a que Jesus também passou. Só que, quando ele diz meu cálice transborda, é como se ele estivesse referendando, apontando, indicando para aquele que um dia haveria de derramar o seu sangue. Meu cálice transborda. Todas as vezes que você for ler o Salmo 23, chegar a essa parte, lembre-se disso. O meu cálice transborda. E aí você vai entender que quando Jesus estava lá no Getsêmani, você vai entender porque Jesus disse, quando estava sentindo que estava recebendo todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as injúrias, todas as calúnias, tudo que é ruim e que não presta. Jesus estava recebendo inocentemente, sem mácula nenhuma, nem ruga de pecado. Meu cálice transborda, derramou o seu sangue. E ele estava fazendo isso por quem? Por mim e por você, por cada um de nós, você que está em casa. Meu cálice transborda por você. Foi por isso que esse cálice transborda, foi derramado. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E aí você vai entender que quando Jesus estava no Getsêmani orando, eu falei também sobre isso, ele estava como se fosse uma prensa, porque o Jardim das Oliveiras tem muitas oliveiras, muitos pés de oliva, e esta oliveira, como eu disse para vocês, quando ela é extraída, o óleo ou o azeite, ela é prensada numa pedra de moinho, até que o líquido da azeitona ou do azeite seja canalizado para um depósito, onde eles fazem um reservatório para ser depois consumido. Assim, Jesus estava sendo esmiuçado, assim uma pedra de moinho, meu cálice transborda. E aí foi por isso que naquela hora, Jesus, inocente, puro, sem mácula nem ruga nenhuma de pecado, ele estava simplesmente sendo visto pelo Pai, que esse cálice aqui representa eu e você, pecado, entendem? Pecado, que significa errar o alvo, que significa desobediência. Então Jesus naquela hora estava recebendo tudo isso aqui, esse cálice aqui que era meu, era seu, que nós herdamos dos nossos ancestrais desde o Éden. Jesus então recebe. Pastor, mas Jesus pecou? Não, ele estava recebendo os meus e os teus pecados por causa da nossa desobediência, porque Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Meu cálice transborda, porque na hora em que Jesus estava recebendo todas essas mazelas minhas e suas, que representam o pecado, o Pai estava como que dando as costas, por causa da indignação, que naquela hora ele vira o seu filho inocentemente receber. Aí o que é que Jesus disse? Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Que cálice Jesus estava dizendo? Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meu cálice transborda por causa dos meus e dos teus pecados, por causa da nossa desobediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, todas as vezes que você lê o Salmo 23, o meu cálice transborda, lembre-se que Davi quis dizer isso. Naquela hora, Jesus estava realmente derramando o seu sangue inocente, pelos meus e pelos teus e pelos nossos pecados, de todos que nos assistem agora em casa, em qualquer lugar em que se encontrem. Naquelas circunstâncias, o Pai
como que ele dera as costas, no sinal de tristeza, de ver o seu filho puro e inocente, recebendo o que não merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que naquela hora, Jesus estava assumindo o meu lugar, o seu lugar, a nossa posição. Porque eu quero mostrar aqui para vocês o que nós ilustramos quando falamos sobre o Salmo 23, a despeito do Senhor meu pastor, e vocês vão lembrar desta cena que eu gostaria que fosse lançada aqui para que todos vejam. Lembrem-se desta cena que estamos exibindo: a cruz, e ao pé da cruz um cordeiro que seria imolado. Meu cálice transborda. Creio que está passando aí acho que quem está assistindo em casa está vendo, né? Se pudesse passar aqui para que os irmãos vissem, eu agradeço. Se não puder, não tem problema. Então Jesus, a cruz lá do Calvário, e Jesus o cordeiro sendo imolado. Meu cálice transborda. E diga-se de passagem que Jesus estava recebendo tudo aquilo imerecidamente. Repito, imerecidamente. Embora a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, naquela hora ele disse: Pai, está aqui. Alguém pode apagar aqui os instrumentos? Para ficar bem claro e bem nítido, por favor, para quem está aqui na igreja. Desde Adão, antes de Cristo, até depois de Cristo, até os dias atuais, está aí esta foto, esse desenho que o nosso irmão diácono Eliésio preparou. Eu pedi, ele foi muito feliz nessa imagem aí. Olha lá, muito obrigado, irmão presbítero, obrigado. Então está aí, de Adão até a cruz, antes de Cristo, o meu cálice transborda para aqueles que haveriam de crer naquele que haveria de ser imolado, do cordeiro que haveria de ser sacrificado. Eles olhavam para um sacrifício futuro, nós olhamos para um sacrifício passado. O meu cálice transborda. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, nós encontramos essa escritura: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus em nenhum momento bateu o pino, em nenhum momento ele estava se sentindo meio perdido. Pelo contrário, se for possível, meu Pai, remova de mim este cálice. E esse cálice era esse aqui: pecado, eu não suporto, mas como eu estou aqui para fazer a tua vontade, passa de mim este cálice. Estou pronto para fazer a tua vontade, seja feita segundo a tua vontade. Por isso Jesus disse: passe de mim este cálice. Quando você lê lá no Evangelho esta expressão, passe de mim este cálice, lembre-se do meu cálice transborda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado enchia este cálice todinho, o sangue que Jesus derramou transbordou para que isso aqui fosse anulado. Deu para vocês entenderem? Está claro, né? O profeta Isaías, no capítulo 53, escreve isso bem detalhadamente, falando ele não tinha presença, não tinha formosura, olhávamos para ele, nem a beleza havia que nos atraísse. Ele, como ovelha muda, foi levada pelos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, ele era o mais desprezado dos homens. Isaías faz uma radiografia, ele faz uma exposição detalhadíssima sobre Jesus. O meu cálice transborda. E pasmem o que eu vou ler para vocês. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda, presta atenção, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata. E você sabe o que quer dizer escarlata? Significa vermelho vivo. Pode olhar no dicionário de Aurélio.
é um vermelho aceso, vivo, da cor de sangue. E aí Jesus disse, Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos entre vós. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou como a lã. Vejam isso aqui é um novelo de lã. Presta atenção. O sangue derramado, o meu cálice transborda, que apagou todos os meus pecados, me tornou branco como esta lã. Isaías diz isso. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ninguém pode negar que isso aqui é branco. Agora deixem eu ler para vocês uma tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que eu não posso preparar um sermão sem fazer minha consulta lá. Você vai ver que linguagem mais detalhada possível para que a gente entenda as minúcias. Ele diz o seguinte, a tradução atualizada: escarlate é um adjetivo que significa de cor vermelha, muito viva. Daí Jesus ter derramado todo o seu sangue para que as nossas almas fossem alvejadas e comparadas à neve branquinha, quando cai, ou branca como a lã. Numa dessas nossas excursões à Terra Santa, nós chegamos, parece que, não sei se a irmã Vani ou a irmã Aurizete estava nessa excursão. Nós estávamos na Turquia, estava caindo neve, coisa linda. As plantas, as árvores ficam todas branquinhas. A neve, quando cai, ela deixa tudo branco. Pois bem, essa tradução aqui, na linguagem de hoje, diz que o sangue, o meu cálice transborda, deixa tão alvo como a branca lã, como a neve quando cai. A tradução diz assim, na linguagem bem popular: por mais funda e feias que sejam as manchas dos vossos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar, meu cálice transborda, essas manchas completamente. Quem pode dizer amém? Completamente. Eu tenho que crer nisso. Eu creio nesse sacrifício de Jesus, que me tornou branco como a lã, branco como a neve quando cai. Por mais funda e feias que sejam as manchas dos vossos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os deixarei brancos como o cal de pintar, na tradução na linguagem de hoje. E quando você vê uma casa pintada de branco, aquilo é cal. Pastor, quem não sabe? Pois é, a tradução da linguagem de hoje, para que a ficha caia, ele diz, vai ser branca como um cal. É uma linguagem, é um sinônimo, né, vamos dizer assim, que o escritor quis dizer. Espero que você, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, quando estudamos e meditamos sobre o Salmo 23, mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus.